Esse material que vocês vão receber, queridos, ele foi escrito... Deixa eu contar um pouquinho a história para vocês vão entender como é que esse material foi escrito. Eu fui pastor em 2 estados. Fui pastor no estado do Paraná e fui pastor no estado de São Paulo. Eu sou do interior de São Paulo. Quando eu me formei, recebi um chamado para trabalhar em Curitiba. E lá em Curitiba eu trabalhei por quase 7 anos. Fui pastor associado, fui pastor distrital, de um distrito, depois fui para outro distrito, depois recebi um chamado para São Paulo, para o interior de São Paulo, fui para o interior de São Paulo, especificamente para a cidade de Tatuí, fui pastor da Igreja Central de Tatuí, fui pastor do saudoso, querido pastor Rubens Lessa, fui pastor dele, né, ele era ancião da minha igreja, e aqueles que são adventistas há mais tempo vão se lembrar aí dos grandes editoriais escritos pelo pastor Lessa, a influência dele na obra de publicações, foi editor-chefe por muitos anos na nossa editora, e eu fui pastor do pastor Lessa. E foi dentro dessa dinâmica de pastoreio do pastor Lessa que um dia ele achou que eu tinha vocação para trabalhar na área editorial. E aí fui convidado para fazer um teste, passei no teste e fui chamado para a Casa Publicadora, e esse ano estou aí fazendo 9 anos como editor na Casa Publicadora. Lá trabalho com livros, mas de maneira mais específica sou editor da revista Ministério, que é a revista voltada para pastores e líderes da igreja. Vocês recebem, por costume, a revista do Uncionato, que é dirigida pelo meu amigo pastor Nerivan, e a revista Ministério, ela é disponibilizada em PDF. Então, os pastores têm acesso, os anciãos podem ter acesso ao material que está livre para consumo também da igreja. Bem, eu era pastor distrital no Paraná e me deparei com uma situação que talvez você já tenha se deparado na sua liderança. Existem momentos em que a igreja ela tem uma dinâmica tão intensa, que você não sabe para onde correr. Você não sabe o que fazer primeiro. Alguém já passou por essa experiência? Levanta a mão aí se alguém já se sentiu assim. Boa parte já se sentiu assim. É tanta coisa para fazer que você não sabe o que você vai fazer primeiro. E essa era a minha sensação. Eu tinha um distrito, algumas igrejas e muitas demandas. E eu comecei a pensar a respeito dessas muitas demandas que eu tinha como pastor de igreja. E aí eu comecei a pensar nas implicações dessas demandas e em como a gente é cercado por expectativas. Vocês querem ver? Todo líder na igreja de Deus, ele se vê cercado pelas seguintes expectativas. Existe uma expectativa da igreja em relação à nossa liderança. Sim ou não? A igreja tem uma expectativa, a comunidade tem uma expectativa. Quando você é indicado para ser um ancião, um diretor, uma diretora de igreja, a igreja tem uma expectativa em relação à sua liderança, ao seu ministério. Mas não é só a igreja local que tem uma expectativa em relação ao nosso ministério. A igreja, associação, organização, também tem uma expectativa em relação ao nosso ministério. Vejam, o fato da Associação Planalto Central ter uma iniciativa como essa de capacitação demonstra uma expectativa. E qual é a expectativa? A expectativa é de que a liderança da igreja local, aqui no Planalto Central, seja uma liderança alinhada com o propósito de Deus, espiritualmente madura, né? Bem capacitada para o desempenho da sua função. Então existem expectativas. Então veja, nós líderes estamos cercados de expectativas. Existem as expectativas da igreja local em relação a nós, existem as expectativas da igreja, organização em relação a nós, mas também existem as nossas próprias expectativas. Nós temos sonhos, nós temos vontades, nós temos planos para a igreja local. Mas, além da expectativa da igreja local, da associação e das nossas próprias expectativas, tem uma expectativa maior. Qual é ela? A expectativa de Deus em relação a nós. E aí, o que acaba acontecendo, irmãos? Acaba acontecendo o seguinte: você se vê cercado de expectativas. A igreja local esperando algo,
a igreja, organização, esperando outro algo, muitas vezes. A gente olhando para outra direção. Mas no fundo, o que precisa acontecer? Todas essas expectativas, elas precisam estar em conformidade com a expectativa de quem? De Deus. E nem sempre a gente consegue encontrar o caminho do alinhamento entre essas expectativas. Eu me deparei com essa situação. E isso começou a me fazer mal. Corre para cá, corre para lá, faz isso, faz aquilo. Mas peraí, o que Deus espera de mim como pastor? O que Deus espera de mim como pastor? Nessa ocasião eu estava começando meu mestrado e eu precisava escolher um tema para trabalhar na minha dissertação de mestrado. E eu comecei a pensar o seguinte: e se nessa dissertação eu procurasse entender um pouquinho melhor a respeito desse tema? Qual é a expectativa de Deus para com o meu ministério ou para com o ministério? E então eu comecei a estudar o tema, primeiro no meu contexto devocional, e depois eu fui levando isso para um critério acadêmico. Minha saudação especial ao pastor Miguel Pinheiro aqui, não poderia deixar de notar, sua presença foi um impacto, pastor Miguel foi um impacto espiritual na minha vida. O senhor acabou de chegar aqui, desculpa essa digressão aqui, mas honra quem honra. E esse homem abençoou a minha vida muito com o ministério da mordomia. Satisfação tê-lo. E agora eu fico até, né? Porque quem já assistiu às palestras do pastor Miguel sabe que é um orador tremendo, né? E agora eu tremi na base agora, pastor. Queridos, eu comecei a pensar e estudar a respeito do tema primeiro num contexto devocional, e eu quis saber o que Deus tinha para o meu ministério, a partir das Escrituras. E um dia, eu me deparei com um texto que eu já tinha lido várias vezes. Mas aquele texto, ele brilhou de uma maneira especial para mim naquele contexto, de luta espiritual, era uma luta espiritual. E eu gostaria de convidar você para que abrisse a Bíblia nesse texto, Efésios capítulo 4. E se você quiser marcar na sua Bíblia esse texto, Efésios capítulo 4, eu aconselharia você a marcar esse texto e a se voltar para esse texto várias vezes, porque esse texto ele tem uma verdade que é imprescindível para aqueles que exercem liderança no contexto da igreja. Efésios capítulo 4, nós vamos ler do verso 7 até o verso 13. Efésios capítulo 4, de 7 a 13. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você entendeu o que esse texto está dizendo? Você entendeu o que esse texto está dizendo? Quais são as implicações desse texto para a nossa liderança? Veja, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: Cristo concede dons à igreja. E ele mesmo estabeleceu uma estrutura de liderança, e essa estrutura ela reflete a estrutura da igreja apostólica, a estrutura da igreja no Novo Testamento. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, com um propósito específico. Qual é o propósito específico que Deus estabeleceu para essa liderança da igreja? O que diz o texto na sequência? Com vistas ao aperfeiçoamento
dos santos. Então, vamos entender um pouquinho isso aqui. Deus estabeleceu uma liderança na igreja para que a liderança absorva todas as demandas e faça o trabalho enquanto uma parte da igreja fica sentada. É isso que está escrito no texto? Olha só que interessante. Esse seminário, essas aulas que eu vou dar aqui, eu tenho sido convidado para falar em várias associações, de norte a sul do país. Há 2 semanas eu estava em BH. Há 1 mês eu estava aqui em Goiânia. Daqui a 2 semanas eu estarei no Espírito Santo. Esse ano no começo do ano estive no sul. Em anos anteriores, o ano passado, eu estive no Noroeste, na região União Noroeste, região Noroeste. Então, eu tenho sido chamado para falar desse tema em vários lugares do nosso país. E eu vou fazer uma pergunta aqui, e eu acho muito provável que a resposta ela vá ser semelhante. Quantos aqui podem dizer que entre 75% a 100% da igreja estão envolvidos na missão? Levanta a mão. Se você olhar a sua igreja, das 100 pessoas, imagina uma congregação com 100 pessoas, entre 75 e 100 estão envolvidos na missão. Levanta a mão. Ok. Entre 50% e 75%, levanta a mão. Entre 25% e 50%, levanta a mão. Entre 1% e 25%, levanta a mão. É interessantíssimo isso. Não existe uma associação, uma região em que eu tenha passado, em que esse não tenha sido o resultado. Nós temos hoje a maior parte das igrejas operando na base de 20% a 25% dos membros fazendo o trabalho, enquanto 75% a 80% dos membros estão fazendo o quê? Nada. Alguns, tem uma frase que diz assim, meu irmão: quem rema o barco não tem tempo de atrapalhá-lo. E oficina vazia, mente vazia, cobra. Exato. Agora veja só, isso não sobrecarrega a liderança? Sobrecarrega. Agora veja, de acordo com esse texto do apóstolo Paulo, Deus não estabeleceu a liderança para fazer o trabalho enquanto as pessoas elas ficam olhando, criticando e criando situação. Não, Deus estabeleceu uma liderança na igreja para essa liderança ajudar os membros da igreja a serem aperfeiçoados, desenvolvidos. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o quê? Não, peraí, a edificação vai chegar lá. Para o desempenho do seu serviço. Então veja, Deus estabelece uma liderança na igreja, para que essa liderança da igreja ajude os membros a crescer. É o aperfeiçoamento dos santos. E esse aperfeiçoamento leva esses santos a fazerem o quê? A desempenharem o serviço na causa de Deus, de acordo com os seus dons. E aí vem a importância de nós falarmos mais a respeito dos dons espirituais. Deus é o dono da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você imagina Deus formando a sua igreja local ali, a sua comunidade, pensa na sua igreja, onde você serve como líder, sem ter braço, sem ter perna, sem ter olho. Ora, se a igreja local é uma expressão do corpo de Cristo, meus irmãos, não falta nada nela, da parte de Deus. Agora, a gente sabe que o nosso corpo, embora tenha todos os elementos, muitas vezes nem todos funcionam bem. E o que a gente faz quando uma parte do corpo não funciona bem? Trata. Então, se na igreja local isso não está acontecendo, a nossa função como líderes é fazer o quê? É ajudar os membros da igreja a entenderem o seu papel e a funcionarem bem. Então, o aperfeiçoamento dos santos
para o desempenho do seu serviço, de acordo com os dons que são concedidos por Deus, e aí Paulo vai explorar isso, 1 Coríntios 12, 13, 14, ele vai trabalhar esse assunto, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é edificado quando os santos são aperfeiçoados, quando eles se envolvem no ministério de acordo com os seus dons, aí você tem um corpo que floresce, um corpo que cresce, um corpo que prospera. E quando esse corpo prospera, o que acontece? O texto continua. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Quando a liderança consegue aperfeiçoar os santos, quando esses santos eles se envolvem no ministério de acordo com os dons, o que acontece? O corpo de Cristo é edificado, e quando o corpo de Cristo é edificado, existe maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual de um membro, e de outro membro, e de outro membro, mostra, ou no final forma uma igreja madura. E uma igreja madura, ela é a expressão visível da ação de Deus em função da salvação das pessoas. Então, quando eu passei a entender isso, eu parei nesse texto e eu fiquei remoendo esse texto, ruminando esse texto. Porque o que acabava acontecendo? Eu me preocupava em fazer as coisas. E quando eu assumia aquilo que outros deveriam estar fazendo, eu me sobrecarregava, e aquele que estava enfermo espiritualmente continuava enfermo. E aí o que acaba acontecendo? Quando a liderança da igreja, seja pastor, ancianato, líderes de departamento, eles absorvem isso, eles provocam um problema duplo. Eles se sobrecarregam, e isso pode ter N implicações, porque essa sobrecarga pode implicar problema de saúde, problema na família, até mesmo desordem dentro do contexto congregacional. E também a inação faz com que o membro fraco continue cada vez mais fraco. Entendem? E isso abriu na minha cabeça, assim, escancarou. Eu falei, opa, eu preciso repensar algumas coisas. E eu continuei cavando. Eu falei, se esse é o propósito, então eu quero saber mais. E aí eu fui estudar as cartas pastorais. E as cartas pastorais, meus irmãos, coloquem na mente de vocês isso. Eu não sei quantos de vocês fazem ainda o ano bíblico. A gente hoje está no contexto do Reavivados por Sua Palavra, um capítulo por dia e tal. Mas algumas pessoas seguem o programa do ano bíblico. Se você segue o programa do ano bíblico, naturalmente você vai passar pelas pastorais, que são as duas cartas de Paulo a Timóteo e a carta a Tito. Mas se você está no programa do Reavivados por Sua Palavra, dedique tempo para todo ano se voltar para essas 3 cartas. São as orientações do apóstolo Paulo para líderes de igreja. Tremendo. Eu leio e releio e releio e releio e estou sempre aprendendo nas cartas pastorais. Mas as pastorais, elas têm um problema para nós. Não que elas tenham algum problema de inspiração, de doutrina, nada disso. Mas as pastorais, você não consegue identificar bem, dentro da estrutura que nós temos de pastorado e ancianato, você não consegue identificar bem o que Deus espera de cada uma dessas funções. Nós temos ali visão geral. Mas não temos uma visão específica a respeito do ofício pastoral ou do ofício do ancião. E eu falei, eu estou cavando, eu estou entendendo, mas eu quero algo mais. E aí, meus irmãos, eu me voltei para uma riqueza que essa igreja tem, que são os escritos de Ellen White. Essa é uma riqueza que nós temos negligenciado muito. E eu digo algo para vocês, meus irmãos. Ellen White não vai substituir a Bíblia, é a luz menor aprovada pela luz maior, é a luz menor que conduz à luz maior, mas ela é aquele elemento que dá um norte, uma clareza tremenda para que a gente possa cavar fundo na direção certa, com orientações muito específicas para um povo específico como é o nosso, para uma missão específica que nós temos como essa missão do tempo do fim.
E aqui, meus irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Nós somos líderes da igreja. Nós precisamos conhecer bem o espírito de profecia. Nós precisamos conhecer bem. E não é só ler o Caminho a Cristo, o Maior Discurso de Cristo, ou a série Conflito. Tem muita coisa, muita coisa. Aliás, o Brasil é o país que tem o maior número de livros publicados de Ellen White, traduzidos para a sua própria língua no mundo. Depois dos Estados Unidos, que é a língua dela, né, o primeiro país com mais traduções para a sua língua local é o Brasil. Uma riqueza à nossa disposição. Vamos cavar mais. E eu fui cavar mais. E aí, quando eu comecei a descobrir o tanto de coisa que ela havia escrito, eu falei, é aqui que eu vou centrar a minha pesquisa. E a minha dissertação de mestrado foi sistematizar aquilo que Ellen White escreveu a respeito do papel do ancião e do pastor. O que eu fiz? Peguei todos os textos em que ela falava do ofício do pastor, todos os textos que ela falava do ofício do ancião, em termos de papel, coloquei isso numa sequência cronológica, analisei o contexto dessas citações e aí escrevi esse material. E enquanto eu ia escrevendo esse material, eu estava lá no distrito. E conforme Deus foi dando insights para mim e ajudando a entender o que ela havia preparado e a aplicar isso na minha realidade distrital, eu comecei a fazer o quê? Compartilhar com os meus anciãos. E a gente começou a viver uma transformação. E eu digo para vocês, não como alguém que escreveu de uma sala. Porque algumas pessoas, né, falam assim, não, esse pessoal fica escrevendo da sala. Não, esse livro que você tem em mãos não é um livro escrito em uma sala. Uma vez um amigo leu esse material e ele falou assim, eu li esse material e eu vi sofrimento nele. Eu falei, é por aí. Porque era alguém que estava próximo e que acompanhou essa jornada. Um ancião de igreja, quando o livro foi lançado, um ancião que estava experimentando essa mesma fase comigo lá, enquanto eu estava escrevendo, enquanto eu estava no mestrado, quando eu estava escrevendo a dissertação, ele disse assim, pastor, agora eu estou entendendo, você tinha falado algumas coisas naquela época, mas agora, quando eu li tudo aqui, eu entendi perfeitamente. Eu falei, é isso, essa é a ideia. Esse material ele foi preparado em 2014. Ele terminou de ser escrito em 2014 e foi publicado há 2 anos. Ele tinha ficado parado. É uma pesquisa, mais uma, tem tantas pesquisas acadêmicas, né? Mas um dia o pastor Lucas Alves, o nosso líder da Associação Ministerial aqui na divisão, nós estávamos conversando, a revista Ministério está debaixo do guarda-chuva da Associação Ministerial da divisão, e nós estávamos conversando, e ele falou, escuta, você tem um material aí sobre esse tema, tal, sobre Ellen White, o que diz com o ancianato, a gente está trabalhando essa ênfase do ancianato, do aperfeiçoamento do ancianato. Eu falei, eu tenho. Ele falou, você não me cederia esse material? Eu mandei o arquivo para ele, o PDF. Ele leu, ele falou assim, a gente tinha que disponibilizar isso para mais pessoas. E a partir dessa iniciativa é que surgiu o livro. Então eu estou contando toda essa história para você entender o material que você tem nas suas mãos. E para você entender um pouquinho daquilo que a gente dá o contexto para que você possa pegar as ideias que eu vou apresentar na sequência. Então, esse primeiro momento, eu vou pedir que faça isso. Muito obrigado. Né? Então, esse primeiro momento, eu vou falar um pouquinho de história da igreja. Mas não quero ser maçante, eu quero apresentar de uma forma dinâmica para vocês, a partir de orientações e informações que a gente tira da história a respeito do desenvolvimento do ancianato adventista. Então, o que eu vou apresentar nesse primeiro momento, ele está bem na estrutura da dissertação. Tá? Você vai encontrar isso aí no material. Então, o que eu identifiquei? A compreensão da relação entre pastores e anciãos no contexto adventista passa por 3 momentos. A formação do conceito, que vai de 1844 a 1863, depois o aperfeiçoamento do conceito de 63 a 1901 e a reafirmação do conceito de 1901 a 1915. Por que eu fiz esse recorte? Porque esse recorte está relacionado com a vida de Ellen White. O material ele está relacionado com o papel do pastor e do ancião nos escritos dela. Então eu fiz esse recorte a partir do tempo de vida e de ministério dela, para ser mais específico. Então, o que acontece, irmãos? A igreja
ela não nasceu como igreja, você sabe disso, né? A igreja adventista ela surge do movimento milerita, então existe o grande desapontamento, 22 de outubro de 1844, as pessoas elas ficam desnorteadas, algumas voltam para suas igrejas de origem, outras abandonam a fé, outras continuam marcando datas, e tem um pequeno grupo que quer entender o que aconteceu e começa a cavar mais fundo. E aí nós temos a participação de Irã Edson, né, que tem uma visão, um insight a respeito da passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo, né? Então, a profecia ela não vai se cumprir com Jesus vindo à terra. Na verdade, Jesus está começando uma nova fase do seu ministério no santuário celestial. Então, o que aconteceu? De 1844 a 1848, acontece algo que nós chamamos de o período de conferências sabáticas, né? É nesse período em que se estabelece um núcleo em torno de doutrinas distintivas do adventismo. Então, quais são essas doutrinas distintivas? Então, a gente vai ver a vinda de Cristo pré-milenial, literal, visível, audível. Nós vamos ver a validade da lei de Deus, o sábado, a imortalidade condicional da alma, santuário celestial e o dom profético. Então, essas doutrinas, elas são elaboradas, elas começam a ser sistematizadas nesse período de 44 e 48. Qual era a preocupação dos adventistas, sabatistas, como a gente costuma dizer? A preocupação deles era apresentar essas mensagens para o grupo que havia participado do movimento milerita. Eles não tinham preocupação em fazer com que a mensagem alcançasse outros lugares, porque na cabeça deles, como os Estados Unidos tinha uma representação de praticamente todos os países do mundo, então, se a mensagem chegasse para todo esse povo ali, o evangelho foi pregado a todo mundo e cada um que leve a sua mensagem, né, leve essa mensagem para o seu país de origem e pronto, Jesus pode voltar. A gente olha para isso hoje e acha muito simplista, né? Mas na cabeça deles fazia sentido. Só que o que aconteceu? Depois desse período de 44 a 48, né, 47, 48, 49, começa a acontecer algo que eles não previam. A mensagem deveria alcançar só os ex-mileritas, mas algumas pessoas que não haviam feito parte do movimento milerita começaram a se interessar pela mensagem e começaram a se unir a esses adventistas sabatistas. Além disso, esse número começa a crescer e começa-se então a formar as pequenas congregações, grupos de estudo, que estudavam essas doutrinas distintivas a partir da literatura. Vocês sabem que a gente nasceu, antes da gente nascer como igreja, a gente nasceu como obra de publicações. Há quem diga, há um autor australiano que ele diz assim, a igreja adventista nasceu num berço de papel e tinta. Então essas publicações adventistas sabatistas eram os elementos que uniam essas pequenas congregações, as pessoas que estavam estudando a respeito desses temas. Aliado a isso, nós temos algumas visões de Ellen White em que ela diz que a obra precisa ir avante, precisa se expandir, precisa ir além. Então, veja, novas pessoas se convertendo, pequenas comunidades se formando e visões dizendo, olha, vocês precisam pensar em expansão. Fizeram com que a igreja começasse a pensar, ou melhor dizendo, esse movimento, porque não éramos uma igreja ainda, mas esse movimento adventista sabatista, começasse a pensar em como organizar as suas primeiras congregações. Nós estamos aqui nos reunindo, mas quem é que lidera isso aqui? Como é que a gente vai participar da ceia do Senhor? O que a gente vai fazer como igreja? Como é que uma pessoa vai ser batizada? Aqueles que eram líderes do movimento adventista sabatista, a maior parte deles havia sido ordenada nas suas igrejas de origem. Mas agora nós começamos a ter pessoas de destaque dentro do movimento adventista sabatista que começam a pregar e ter êxito na sua pregação. Como é que vai ordenar essas pessoas? Então, são essas necessidades que fazem com que se comece a pensar numa organização. E o que os adventistas sabatistas começam a fazer? Estudar o tema onde? Na Bíblia. E aí nós temos, em 1851, a primeira vez em que se orienta a organização de uma comissão de 7, conforme Atos 6, para atender às necessidades dos pobres. 1851. Numa cidadezinha chamada Washington, New Hampshire, que não é Washington, a capital dos Estados Unidos. Cidadezinha desse tamanho assim. Uma comunidade bem pequenininha. Lá
foi pela primeira vez organizada uma comissão de 7. Atos 6 tem que ver com o quê? A instituição do quê? Do diaconato. Então, a semelhança da igreja apostólica, a primeira estrutura que nasce, que surge dentro do contexto adventista sabatista, é o ofício do diaconato. Como? Exato, na questão da formação dos diáconos na igreja apostólica, Estevão à frente. Aqui nós temos, então, a formação dessa primeira comunidade, 1851. Em 1854, Bates, que é um dos 3 grandes nomes aí da formação doutrinária, né, da igreja adventista ou do movimento adventista sabatista, ele destaca que Paulo, quando escreve a Tito, ele fala de 2 tipos de ancião. Quais são esses 2 tipos de ancião? Ele diz que existem os anciãos que presidem bem e os que se afadigam na palavra e na doutrina. Então tem 2 tipos de ancião, um que preside bem, o que lidera bem num contexto local, e aqueles que se afadigam no trabalho e na palavra e na doutrina, aqueles que são mais pregadores. Depois disso, no ano seguinte, José Frisbee, ele escreve um artigo em que ele aprofunda um pouco essa ideia que foi apresentada por Bates. E o que ele diz? Ele diz o seguinte: há 2 tipos de ancião. Aquele que é responsável pela supervisão de todas as igrejas, como anciãos ou bispos itinerantes, e o ancião local que tinha o cuidado pastoral e a supervisão de uma igreja. Então, observe aqui, eu quero que você guarde essa expressão, ancião itinerante. Guarda essa expressão, põe aí. Guarda essa expressão, a gente vai voltar a vê-la novamente. Então, você tem Bates, você tem Frisbee, e aí você tem a instituição da primeira associação, que foi a associação no estado do Michigan, 1861. Veja que existe um salto, né? O movimento adventista sabatista, ele nasce em 1844, mas a primeira associação vai se organizar em 1861. Veja que as primeiras comunidades vão se formando no fim dos anos 40, e você começa a ter uma visão mais sistemática de como operar essas primeiras congregações na primeira metade dos anos 50. Mas você só vai ter um status mais delineado de trabalho no começo dos anos 60. Está entendendo como é que a coisa é vagarosa, ela vai, as pessoas estão estudando a Bíblia, estão refletindo, estão medindo, estão vendo como é que não é. 1861, primeira associação. Olha o que eles dizem a respeito do ancianato. O ancião, ele é o responsável por assumir a liderança e supervisão da igreja nos assuntos espirituais. Ele não precisa necessariamente ser um pregador, mas pode dirigir as reuniões da igreja e administrar as ordenanças do batismo e da ceia do Senhor na ausência de qualquer oficial superior. Guarda isso. O ancião pode oficiar a Santa Ceia e o batismo na ausência de um oficial superior. Se um apóstolo ou evangelista estiver presente, todas essas atribuições deveriam ficar com ele. O que chama atenção nessa primeira constituição de uma associação adventista? Ancião pode batizar, ancião celebra a ceia, mas só se não estiverem no lugar quem? O que é esse oficial superior, de acordo com o texto? Hã? Não, presta atenção no que está escrito. A gente fala assim, pastor, né? Porque é a nossa mentalidade, mas eu quero que você pense um pouquinho nisso aqui. Se um apóstolo ou evangelista, por que eu vou frisar esse termo? Você vai entender. Por que eu estou frisando as palavras? Porque isso tem um significado tremendo para esses primeiros adventistas. Entendem? Então guarda isso, vai anotando no seu caderninho aí. Veja, nós estamos em 1861, começamos em 44, e até agora, quem é que você não viu aí? Falando? Pastor. E quem não escreveu nada ainda, até esse momento? Ó, Bates já escreveu, Frisbee já escreveu, a Associação do Michigan já fez uma declaração. Quem é que não falou nada até agora? Ellen White. É interessante isso, porque a primeira citação direta do trabalho do pastor e do ancião em Ellen White é de 1863. A primeira citação direta ao trabalho e à relação que existe entre pastor e ancião é de 1863.
A igreja já tem nome, já está organizando a associação geral. Por que ela não escreveu antes? Queridos, existe algo no desenvolvimento da nossa doutrina, da nossa igreja, que é o seguinte: o espírito de profecia, ele não vem para substituir as escrituras. O espírito de profecia, ele vem para dar orientação se a nossa caminhada está no sentido daquilo que Deus deseja ou não. Ele não vai iniciar a discussão doutrinária, ele vai confirmar aquilo que está sendo discutido em termos de doutrina. Primeiro se estudou a Bíblia, depois ele disse assim, olha, é nesse caminho. E aí nós temos orientações específicas. Entendem? A primeira orientação dela, ela diz assim, e aí eu vou voltar àquilo que a gente já frisou dos outros pioneiros. Os anciãos, e ela vai classificar esses anciãos, locais e itinerantes. Os anciãos locais e itinerantes são nomeados pela igreja e pelo Senhor para supervisionar a igreja, para reprovar, exortar e repreender o indisciplinado e confortar os desanimados. Não há maior tribunal sobre a terra do que a igreja de Deus. Deus concedeu poder sobre a igreja e os ministros da igreja. E não é prudente resistir à autoridade e desprezar o julgamento dos ministros de Deus. Quem são os ministros da igreja? Quem são os ministros de Deus? De acordo com essa citação. O ancianato, que é formado por duas espécies de ancião, local e itinerante. Nessa primeira citação de Ellen White, lembrem-se do que eu falei, eu peguei as citações, coloquei numa linha cronológica e fui acompanhando. Essa primeira citação dela, ela se torna a chave para que eu vá acompanhando aquilo que ela escreve depois. Ela diz, o ministério da igreja é formado pelos anciãos, locais e itinerantes. Eles são ministros da igreja. Deus confiou a igreja nas mãos deles. Agora, se existe o ancianato local e o ancianato itinerante, como esses anciões se integram para que o ministério da igreja possa avançar, para que a igreja possa avançar? Essa foi a chave que me ajudou a entender algumas coisas. É interessante porque Ellen White ela usa essa expressão ancião, local e itinerante, a semelhança daquilo que a gente viu em Frisbee, mas também tem um detalhe. Ellen White vinha da igreja metodista, e na igreja metodista, essa era a forma de organização. Um ancianato local, responsável pela comunidade local, e o ancião itinerante, que era responsável por uma quantidade de igrejas, que ia supervisionando o trabalho da igreja. Então, essa chave, ela é muito interessante para a gente entender como deveríamos viver dentro de um contexto, lógico, da realidade em que vivemos hoje, no século XXI, de buscar essa integração, porque ao longo dos escritos dela, ela vai dizer que essa é a vontade de Deus para o ministério da igreja de Deus no tempo do fim. Então, aqui a gente encerra a primeira fase, né, que é a formação do conceito. Depois nós temos o aperfeiçoamento do conceito, que vai de 63 a 1901. George Butler foi um dos presidentes da Associação Geral, e em 1874 ele disse o seguinte, nenhuma igreja prosperará como deveria sem um ancião eficiente. Quem aqui discorda dessa citação, levanta a mão. Todo mundo concorda. Queridos, na América do Sul, na média, 75% do tempo da igreja está nas mãos do ancianato dela, do ancião local. Os pastores estão à frente da igreja em 25% do tempo, presencialmente estou dizendo. 75% do tempo, na média, é o ancião que está à frente. Em algumas regiões é mais tempo. Se você pegar algumas regiões, por exemplo, União Noroeste, União Nordeste, em que você tem pastores com 20 e tantas congregações, num distrito, quando é que o pastor vai chegar lá? Pastor Miguel sabe, foi administrador no Nordeste, né, pastor? Então, às vezes, o pastor vai aparecer lá uma vez a cada mês e meio. Em alguns lugares até mais. Quem é que está cuidando da igreja nesses lugares? O ancianato da igreja.
Então, o crescimento da igreja ele está intimamente relacionado com a qualidade do ancianato dela. Por quê? Porque o pastor não tem condição de estar todo o tempo. Então, o que Butler escreveu em 1874 continua sendo verdade para nós em 2022? Agora, olha só que interessante. A primeira lista de atribuições ao ancianato é de 1875. E eu quero que você preste atenção nessa lista. Eu vou fazer uma passagem rápida aqui dessa lista. Para você ver que o que se esperava em 1875 não é muito diferente do que se espera hoje. Vamos lá então. Vou ser bem rápido aqui. Ser um exemplo para o rebanho na vestimenta, conversação, hospitalidade e conduta. As pessoas esperam isso no ancianato? Sim. Isso aqui está tudo no livro, viu, gente? Agora, você vai ter que ler o livro para saber onde é que você vai achar, né? Está aí. Mas para você achar, você tem que ler. O ancião ele deve alimentar o rebanho de Deus espontaneamente de boa vontade, dando-lhe alimento puro que será sustento a seu tempo. Sim ou não? Alimentar, o pastoreio, a pregação. O ancião deve visitar os membros da igreja. O ancião deve deixar as 99 no deserto e buscar a ovelha errante. Aquele que está fraquejando na fé, aquele que se afastou. O ancião, ele tem responsabilidade. O ancião, a anciã, nós temos as nossas irmãs aqui. E eu fico muito feliz de vê-las aqui, minhas irmãs. Aquelas que já estão ordenadas, aquelas que são diretoras de igreja, de congregações, de grupos. Eu fico muito feliz de vê-las aqui. Deus me deu o privilégio de participar da comissão especial que foi organizada pela divisão para tratar esse assunto, para trabalhar esse assunto e apresentar uma proposta para a comissão diretiva. E foi trabalhado com muito zelo, com muita responsabilidade, de uma maneira muito espiritual. E quando a igreja avançou nessa direção, e eu tenho passado por diferentes campos, vendo as nossas irmãs participando desses eventos agora e reconhecendo tanto que essas irmãs fazem pela igreja, é muito feliz tê-las nesse grupo aqui. Então, que Deus abençoe o ministério de vocês também. Bem-vindas a esse grupo que é o ancianato da igreja. Eu me lembro das irmãs que foram diretoras de grupos por onde eu passei como pastor. A bênção do trabalho delas. Que vocês sejam bênção no lugar em que vocês estão, ao lado dos nossos anciãos que têm feito tanto também pela igreja na sua dinâmica. Então, deixar as 99 e buscar errante. Batizar e administrar as ordenanças do Senhor na ausência de um evangelista. Olha só o termo de novo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Um ancião pode fazer a Santa Ceia, ministrar a Santa Ceia na igreja local? Pode. E fazer batismo? Pode quando? Quando é autorizado. Naquela época, na ausência de um evangelista. Vocês viram que coisa interessante? Aqui já chamou de apóstolo, de evangelista, mas não chama de pastor. Não chama de pastor. A gente vai entender o porquê. Convocar a reunião administrativa pouco antes da Assembleia Estadual para fazer o compromisso e escolher um delegado. Isso aqui é quando, naquela época, a eleição da associação ela acontecia anualmente. Então o ancião ele era o responsável por fazer a comissão que ia indicar o delegado. Isso acontece hoje? Isso acontece hoje? Hoje nós temos o quê? O pastor, pela proximidade, o pastor conduz a comissão que escolhe. Mas, se o pastor não puder, ele pode delegar essa responsabilidade ao ancião? Ao primeiro ancião? Pode. Hoje, por conta da proximidade, não é feito, mas pode. Veja que pouca coisa muda. Convocar a reunião administrativa próxima ao fim de cada ano para eleger o tesoureiro da benevolência sistemática, que era como era chamada a mordomia cristã na época, e o secretário da igreja para o ano seguinte. Isso aqui era a comissão de nomeações da igreja. O ancião ele podia fazer isso. O ancião pode dirigir a comissão da igreja? Comissão de nomeações? Pode. Quando? Quando o pastor ele delega. Não tem sido comum, porque nós temos os pastores mais próximos hoje. Mas se o pastor está lá distante, ele pode delegar essa situação? Pode. Quando necessário realizar reuniões administrativas e presidi-las, um ancião pode dirigir a comissão da igreja? Pode. Exercer as funções de diácono se a igreja não tiver um? Pode.
Cuidar dos cordeiros do rebanho e ter profundo interesse na escola sabatina. Novas gerações. O ancião tem que estar preocupado com as novas gerações. Estar disponível em todas as reuniões, se possível, e ser muito pontual para começar o encontro na hora marcada. Isso aqui está desse jeito lá, viu? Está escrito desse jeito na Review and Herald. Isso aí, se espera do ancião hoje a mesma coisa? Sim. Ter sua própria alma cheia de fé, esperança e amor e espelhar as mesmas bênçãos gratuitamente a todos. Isso é o que está escrito lá, gente. E no final, transferir as regras acima para suas anotações para frequente consulta. Não tinha o guia do ancianato. Eles publicaram na Review, e falaram assim, agora anota num caderninho aí para você poder voltar, para você não perder o papel. Queridos, vamos dar uma olhada. São 13 pontos. Quantos desses 13 pontos não se aplicam àquilo que a gente deve fazer hoje? Só o do caderninho. O resto, irmãos, é praticamente a mesma coisa. Não, não. Irmãos, existe, isso está fugindo um pouco da esfera do tema aqui, tá? Mas eu estou lhe dando atenção porque o senhor merece essa atenção e como o senhor despertou a questão, o manual da igreja ele tem as previsões relacionadas a esse tema. E é isso que a gente deve seguir. Se uma comissão, se a associação geral entender diferente, agora, não tem sido uma tendência histórica de mudança nesse aspecto. E a divisão ela tem seguido a orientação da associação geral. Né? Então, não é o fórum, mas respondendo. Até porque, irmãos, casamento não é um negócio que acontece como é um batismo. Porque um batismo, você pode ter um batismo de queima-roupa ali. Agora, casamento, dificilmente alguém chega para você e diz assim, vou casar semana que vem. Então tem planejamento. E se tiver alguma angústia para casar no coração assim, toma jeito, cuidado. É cilada, Bino. A gente precisa ser muito esperto com isso aí, viu, gente? Eu estou dizendo porque eu, como pastor, já enfrentei situações assim. É um desespero para casar, porque precisa, daqui a pouco a gente descobre que a motivação não era tanto amor assim. Tinha alguma coisa que não estava bem. Então a gente precisa ter discernimento espiritual. Tá? Discernimento espiritual. E prezar por aquilo que a gente entende ser o correto. Eu preciso avançar por causa do tempo, depois a gente pode abrir. Tem a ver com isso aqui? Vamos chegar lá, irmão. A aula está começando agora. A aula está começando agora. Daqui a pouco a gente vai entrar em Ellen White. O que Ellen White diz? E aí a gente vai ver que o negócio vai ficando, bem profundo, tá? Bom, depois nós temos 1901, 1915, a reafirmação do conceito. Em 1906, William Fitzgerald, que era da União do Atlântico, ele reitera que os anciãos eram os verdadeiros pastores e líderes da igreja. Essa era a compreensão da igreja nesse período. Vocês vejam que eu não estou falando de Ellen White aqui ainda, eu estou falando da compreensão da igreja. Ellen White está interagindo com isso. O que eu quero que vocês percebam no final é como a igreja espelhava a orientação de Ellen White no seu dia a dia. No cotidiano da igreja. Então, 1906, os verdadeiros pastores e líderes da igreja são os anciãos. Como supervisor, ele deve cumprir um papel de liderança na realização do trabalho da igreja. Agora, presta atenção, 1906. Mas ele não deve fazer tudo. 1906. Ele deve incentivar outros a desempenhar a parte que lhes cabe no trabalho da igreja. 1906. A gente vai ver como isso é reflexo do que Ellen White escreveu várias vezes nos seus textos. Quando a gente entrar no papel do ancião de acordo com os escritos dela. Em 1914, a igreja lançou uma revista chamada Revista do Oficial da Igreja. Era uma revista feita pela divisão norte-americana. A divisão norte-americana estava dentro
do escritório da Associação Geral, e aqui isso foi até pouco tempo, o escritório da divisão norte-americana era junto com a Associação Geral, faz pouco tempo que dividiu os escritórios. Pouco tempo mesmo, questão de pouquíssimos anos. Tá? Pouquíssimos anos. E eles fizeram essa revista e começaram a promovê-la. Em 1914, o irmão Irving Evans, ele destaca o papel de liderança e organização do ancianato na condução de uma congregação. Ele diz assim: a atividade da igreja recai sobre sua liderança. O ancião é o líder. O ancião é o líder. Nessa revista, foi lançada uma série de 8 artigos, escrita por um pastor que foi presidente da Associação Geral por muitos anos, era amigo de Ellen White, Ole Olsen. E quando ele fala a respeito do trabalho do ancianato, ele diz que o ancião, nessa série de 8, ele destaca esses temas. O ancião é o líder local, é o responsável pelo pastoreio, é o responsável pela nutrição, e aí tem que ver com a pregação, com a orientação, e a supervisão administrativa. Ele destaca isso. Esse homem foi presidente da Associação Geral e trocava cartas com Ellen White, ouvia orientações, repreensões de Ellen White todo tempo. Então, olha o que ele está dizendo. Essa aqui é a última contribuição dele como líder da igreja, porque em 1915 ele morre. Ele foi presidente da Associação Geral, deixou a presidência da Associação Geral, esteve em outras atividades ali, foi convidado para escrever essa série com base na experiência dele como presidente da Associação Geral, e como pastor, como administrador da igreja, e no ano seguinte ele morre. Então essa série é quase que o legado dele, final, né, da compreensão que ele tinha a respeito da liderança da igreja. Então esses eram os papéis do ancião. Quando a gente vai para Ellen White ela fala que o ancião é responsável por 4 coisas. E esse aqui é o gancho para a próxima palestra, para a próxima aula. O ancião é responsável pelo pastoreio, pela nutrição, pelo planejamento local e pela capacitação local. Como isso se opera? É o que a gente vai ver na próxima aula. Feche seus olhos. Vamos nesse momento fazer uma oração a Deus. E eu quero que você pense na sua igreja agora, na sua comunidade. Pensa na sua comunidade. Pense nas pessoas da sua comunidade, nos desafios da sua comunidade. Pense em como você tem sido sensível ao Espírito Santo para atender às necessidades da sua comunidade.